Bom, com o governo federal em alerta, o Senado instala hoje a CPI da Covid, daqui a pouco às 10 horas da manhã. Sobre as expectativas para o início dos trabalhos e a polêmica envolvendo Renan Calheiros, que segue favorito para ser o relator, a gente conversa agora mais uma vez, nos atendendo o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, um dos integrantes dessa comissão. Senador, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan, ao Jornal da Manhã. Como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Muito obrigado, Tiago, Kalina. Estamos aqui às ordens, diretamente já do Senado Federal. Claro. Senador, primeiro falando sobre essa decisão da Justiça que impede que Renan Calheiros assuma a relatoria. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai atender essa decisão. Então, como é que fica? Como é que a CPI vai ser instalada com essa instabilidade jurídica? Você falou bem, uma instabilidade jurídica, decisão judicial tem que ser cumprida, né? Então, assim, aqui para nós, com todo respeito a quem pensa diferente, mas é algo tão óbvio, né? Existe um conflito de interesse flagrante no acordão que foi feito do outro lado aí, dos oposicionistas, e eu te falo isso de cadeira cativa, porque eu tenho independência, não sou nem governista, nem oposicionista, estou aqui para defender os interesses do Brasil e percebo que essa CPI, se ela começar do jeito que está, né, com esse comando da CPI, com a relatoria do senador Renan Calheiros, já começa equivocado, né, já começa desacreditado perante a população, porque ele tem um filho que é governador. E ele foi ontem na imprensa dizer que, mas na hora de votar eu vou me abster, eu vou me declarar impedido, porque tem... Sim, mas não existe meia relatoria. Ou você é relator ou você não é relator, não existe meio relatório. Então, não tem como sair dessa sinuca de bico. Então, o que é que eu acho mais correto? Seria o bom senso, e eu espero que os colegas entendam isso, né? Para que essa CPI tenha um mínimo de utilidade possível para a gente buscar toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. É que a gente escolha um outro relator e para isso eu estou me candidatando, já sou candidato, né? Embora boa parte da mídia ignore a nossa candidatura, mas eu sou candidatíssimo, vou apresentar meu nome e aí o presidente é que escolhe o relator. E aí eu vou escolher tanto um vice-presidente que possa fazer um contraponto, assim como também na relatoria. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Senador, bom dia. Existe uma proposta para instalar subrelatorias dentro da CPI, inclusive uma delas com o objetivo de investigar repasses federais, né? No caso de o senhor não conseguir essa candidatura não for para frente, o senhor se candidataria, teria interesse em ocupar aí talvez uma dessas subrelatorias? Inteligente pergunta. Eu não aceitaria, porque eu já vejo que o processo começa equivocado. Esse acordão que foi feito, eu não fui chamado, né? Foi uma coisa assim feita de uma forma não democrática, não se ouviu os membros da comissão, né? Foi uma coisa que fecharam a maioria dos oposicionistas, né? E simplesmente ignoraram os outros titulares da comissão. Então, eu acredito que colocaram lá uma subrelatoria, e se você pegar o plano de trabalho dos nossos colegas que entraram nesse acordão, é um plano de trabalho que coloca lá, dá uma mínima importância para as centenas de bilhões de reais que foram enviadas de verbas federais para estados e municípios. E a Polícia Federal está aí para dizer que isso é coisa séria, que o que aconteceu foi muito grave, que a gente precisa ouvir, por exemplo, a subprocuradora da PGR, doutora Lindora Araújo, que já enviou para governadores há mais de um mês, pedindo explicações. Eles demoraram para responder, e quando responderam, ela já disse que tem irregularidade. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Pela maneira como está formatada essa comissão, se a gente não conseguir mudar, e nós vamos tentar pelo bem da própria CPI, infelizmente vai ser fígado para poucos e pizza para muitos. E essa pizza tem nome, tem sobrenome, né? Acredito que é uma blindagem para governadores e prefeitos. Isso não é correto, isso não é justo com o país, por mais que o governo, e nós vamos investigar, eu quero investigar com a minha independência e isenção,
eventuais omissões e ações do governo federal. Agora, ficar focado só nisso passa uma mensagem apenas de palanque político. E isso é desumano. Isso, a palavra que eu vou falar é forte. É uma covardia com o povo brasileiro nesse momento de sofrimento, de crise sanitária, de desemprego, de fome. A gente está antecipando aqui o calendário político eleitoral, quando a gente sabe que muitos membros, inclusive, já fizeram pré-julgamento, já disseram quem é o culpado, quem é o inocente, e muitos desses membros estão na corrida presidencial, como presidenciáveis. Então, a gente precisa de bom senso. Senador Girão, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Pois é, eu queria exatamente nessa linha. O senhor mencionou que é independente e, de fato, diverge do governo em várias pautas. E falou do papel da imprensa, que ignora, por exemplo, a sua candidatura para a presidência. Eu quero exatamente uma avaliação sobre isso, porque o Renan Calheiros é quem é. Além do conflito de interesses com o filho, ele tem uma ficha corrida, ele é réu em inúmeros inquéritos, ele está na planilha do Odebrecht, mas a imprensa, senador, vem tratando ele com a maior seriedade, né? E houve ali uma reversão. Até a deputada Janaína Pascoal percebeu isso, né? Falou: o que os jornalistas estão escrevendo, eles não estão lendo o que eles estão escrevendo sobre quem é, né? Pergunta que eu lhe faço, senador: se sair da forma que tudo está indicando que vai sair essa CPI, a postura ideal de independentes no Senado não seria realmente tentar descredibilizar totalmente essa CPI que nasce com um único intuito, que é o palanque eleitoral? Olha, Rodrigo, você sabe que eu sou uma pessoa otimista, esperançoso, acredito na capacidade de reflexão do ser humano, né? E eu espero um desfecho diferente, sinceramente. Espero que a gente possa levar essa CPI, e vou lutar por isso, né? Com muita serenidade, com muito respeito aos colegas, vou lutar por isso, para que a gente tenha uma CPI técnica e não pirotécnica, né? Então, acredito que os objetivos dessa CPI, como estavam no escopo do primeiro pedido, era muito claro, né? Era sangrar o governo federal apenas, né? E não olhar para os outros escândalos, não olhar para o que aconteceu, porque uma coisa é certa: dinheiro não faltou, gente. Vamos combinar. Dinheiro não faltou. Uma das pessoas que eu gostaria de ouvir aqui no Senado Federal, inclusive vou apresentar requerimento hoje para isso, é o ministro Marco Aurélio Mello, né? Eu acho que aquela decisão de um ano atrás, que tira atribuições do governo central, do governo federal, e passa para estados e municípios, a gente precisa saber qual é o monitoramento desses dados. Isso foi positivo, Rodrigo? Isso deu mais, evitou mais mortes ou menos? Entendeu? Isso a gente precisa ter em mente para buscar a verdade e não apenas uma parte da verdade. Então, a gente podia estar discutindo aqui hoje reforma administrativa, reforma tributária. Essa energia a gente precisa para o país, para o bem da nação. Mas já que vai fazer uma CPI, vamos fazer com seriedade, com serenidade, da melhor forma possível, para que a população possa acreditar realmente nessa CPI. E o senhor defende essa investigação em âmbitos de estados e municípios, mas dentro do governo federal, somente o presidente Jair Bolsonaro será investigado, ou essa investigação envolve os outros ministros da saúde que já passaram pelo governo? Muito bem. Eu vou, inclusive, são 44 requerimentos que eu estou aprovando, Carlina. Que eu estou aprovando, não. Eu não sei se vão deixar. Aprovar os meus requerimentos. Mas eu coloquei, inclusive, para a gente chamar. Eu acho justo que se chame os ministros da Saúde do Brasil por ordem cronológica, desde o ministro Mandetta. Tenho muitas perguntas para ele, para o ministro Taixe, apesar de ter passado pouco tempo no ministério, e o ministro Pazuello também. Então, eu acho importante que a gente possa ouvir, ver o que aconteceu em Manaus, de fato, sempre dando, gente, sempre o contraditório, dando a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, sem fazer pré-julgamentos, como a gente tem visto na mídia, que alguns colegas já fizeram, né? Só você puxar aí agora, recentemente, quem é o culpado, como eu disse, quem é o inocente, então acabou. Então, para que CPI numa situação dessa, né? Então, a gente vai precisar realmente
precisar que a população acompanhe isso. Eu sei que a população, que é uma sobrevivente de tudo isso que está acontecendo hoje, os brasileiros são sobreviventes, mas que ela possa tirar suas próprias conclusões dessa CPI, o caminho que tá indo, a verdade, ela vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida disso. Senador Eduardo Geirão, do Podemos do Ceará, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e a Jovem Pan, claro, vai acompanhar a partir das 10 da manhã a sessão da CPI. Bom trabalho para o senhor, até a próxima. Obrigado, parabéns pelo trabalho independente, de verdade. Muito obrigado. Agora...